Tudo bem? Hoje o programa Pontuando vai falar de colapso. Colapso da civilização, colapso da sociedade moderna. Nós fizemos um apanhado aqui das teorias de Jared Diamond e vamos falar um pouco do seu livro. O livro é bastante robusto, traz muita informação e nós estamos em épocas de preocupações climáticas. Estamos em épocas de preocupações com guerras, preocupações com migrações, um mundo muito populoso, a tecnologia avançando demais, o que nos beneficia, mas por outro lado também exige um consumo de materiais e um consumo de energia altíssimos, com desdobramentos como poluição ambiental, desmatamento, entre muitas outras coisas que o Jared Diamond fala em seu livro. O título do livro eu vou falar daqui um pouquinho, mas antes disso eu vou fazer uma menção ao que aconteceu com relação ao apagão generalizado que houve na Península Ibérica e partes da França. E só para introduzir a ideia, porque essa ideia não está centralmente no livro de Jared, porque o Jared fala de colapso, e esse foi um colapso. Então eu vou falar desse colapso em princípio, depois nós vamos cair no livro de Jared. E a pesquisa que eu fiz aqui, ela ficou muito extensa, e eu não pretendo lê-la completamente. Eu vou saltando algumas partes, mas explicando, para que se você depois tomar contato com o livro, e o livro vale a pena, ele foi lançado em 2005, vale a pena o livro porque ele traz muitas reflexões, inclusive ele conseguiu levar a academia, vamos dizer assim, os estudiosos da área, de várias áreas entrelaçados ali, a comentarem, discordando ou concordando. Muitos acharam que ele exagerou, outros acharam que ele não foi inespecífico, outros acharam que ele foi excessivamente pessimista, que ele acha que a comunidade humana não tem resiliência. E nós vamos comentar todas essas coisas e talvez o façamos em 2 vídeos para não ficar muito longo. O nome do livro é Colapso, uma análise detalhada da recepção e validade científica da obra de Jared. Desculpa, esse não é o nome do livro, desculpa. Esse é o nome da minha pesquisa. Minha pesquisa é uma análise detalhada da recepção e validade científica. O livro dele chama-se Colapso, como que as sociedades modernas escolhem, aliás, as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Então vamos corrigir. Nome do livro, Colapso, como que as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Vamos falar, em princípio, do colapso que houve aí da questão energética. Vamos falar muito rapidamente e sem maiores conclusões. Nós sofremos um risco de um apagão generalizado em função disso, o colapso da sociedade moderna. Por que eu estou falando disso? Porque nós tivemos um apagão aí na Península Ibérica, não foi na totalidade da península, e partes da França também foram partes da França, mas a Península Ibérica foi mais atingida. E isso gerou muitos problemas, pessoas presas em elevadores, horas e horas, pessoas presas em trens do metrô, debaixo da terra, e hospitais, etc. Então vamos ver o que essa pesquisa menor nos traz com relação à questão de colapso e uma projeção disso aí para o futuro, já que isso não foi comentado centralmente, ou não foi um comentário central do livro de Jared Diamond. Nos últimos anos, a possibilidade de um apagão generalizado tem sido discutida como uma ameaça real à estabilidade da sociedade. E tem acontecido aqui no Brasil, tem acontecido e tal. Mas os motivos são motivos um pouco menores. Então as pessoas ficam menos atemorizadas, né? Mas quando a coisa acontece na escala, principalmente em lugar central, como um país 3 países da Europa, quando acontece como aconteceu uns anos atrás em Nova York, e que chegou a haver briga de rua, não foi noticiado, porque naquela época não era foi noticiado, mas não foi assim
uma coisa tão impactante quanto dessa vez foi. Por quê? Porque nós já estamos prevendo e temendo isso. Inclusive porque hoje em dia existem as IAs, e as IAs estão consumindo muita energia, e de repente isso andou levando a apagões em algumas cidades nos Estados Unidos e Europa. Não sei se isso está acontecendo lá no Oriente, na China. Os chineses são um pouco mais precavidos, eles conseguem as IAs e os trabalhos com computadores e redes com um pouco menos de gasto energético, mas ainda assim é volumoso. Eu não sei se já aconteceu lá, a sociedade deles é um pouco mais fechada, a gente não tem tanta notícia das coisas, exceto aquilo que eles querem noticiar ou permitir que seja noticiado. Não existe um intercâmbio tão grande assim de acontecimentos, mas eu acredito que eles corram esse risco também. A sociedade humana corre o risco. Então vamos ler. Nos últimos anos essa possibilidade é crescente. Com a crescente dependência tecnológica da energia elétrica, né, para sustentar infraestruturas críticas. Como assim críticas? Hospitais, sistemas de comunicação, transporte, suprimentos de água, alimento, qualquer interrupção prolongada pode desencadear um pânico, um colapso social em cadeia. E esse gostinho, vamos dizer assim, esse mau gosto foi dado, basta a gente ver alguns vídeos aí na internet que as pessoas que passaram pelo evento, citam que realmente ficaram perdidos, porque não tinham notícia do que estava acontecendo, não tinham acesso à internet, os celulares, lá pelas tantas, as cargas acabavam, e você de qualquer maneira não tinha acesso à internet, os Wi-Fi e os dados, as companhias, nada estava funcionando, né? Você estava dentro do elevador, você não tinha como ligar, você estava dentro de um trem, ele parava, você não sabia o que ia acontecer, debaixo da terra, se for um metrô. Quer dizer, nos locais onde você estivesse, longe, né, que acontecesse um colapso desse, ia ficar parecendo com um filme que passou aí uns tempos atrás aí na Netflix, que mostrava um casal que foi para uma localidade e de repente aconteceu um colapso e eles ficaram, começaram a ser agredidos por terceiros e houve perseguições, e quando a pessoa saiu da localidade onde eles estavam, encontrou o mundo de cabeça para baixo, que tinha havido um colapso. Eu não estou lembrando exatamente do filme, mas é uma coisa assim ficcional, mas que hoje tem muita probabilidade de acontecer. Bom, nós temos uma dependência tecnológica muito grande. Hoje em dia você vai para lugares afastados, mas você vai com alguma condição de ter alguma ligação com as comunidades, né? Para saber o que está acontecendo. Minimamente você tem uma internet e que chega até lá, às vezes falha e tal. Em lugares mais desenvolvidos, por exemplo, no Oriente, os Wi-Fi, as redes têm chegado até perto das partes geladas do planeta. E na Europa também. Aqui no Brasil, não tanto, na América Latina não tanto, mas de qualquer forma colapsa se você perder contato, se você perder infraestrutura energética, né, de garantia de energia. Então, quais que seriam as consequências imediatas? Bom, em primeiro lugar, um blackout em larga escala traria colapso de infraestrutura. Sem energia, sistemas de refrigeração, bombas de água e redes de comunicação falhariam, levando a escassez de alimento e água potável em algumas horas, alguns dias. Crise financeira, transações eletrônicas paralisariam. Como que você vai fazer um pagamento? Hoje em dia tudo eletrônico. Tem lugares no mundo que já não possuem moeda corrente em espécie, né? E isso causaria um pânico econômico e um colapso de mercados. Como é que você vai comprar? Como é que você vai pagar? Se você tiver dinheiro em casa, mas uma hora o dinheiro acaba também. Por questões de segurança, alguns mercados vão fechar porque vão ficar com medo de saques das pessoas que estão desesperadas, que vão temer ficar sem alimento. Então, é uma coisa complicada. A saúde pública, os hospitais dependentes de geradores teriam combustíveis, obviamente, limitados. Uma hora o combustível acaba. Geradores duram em média 6 horas. E o que se faz? Você apaga todo o hospital, deixa só os centros cirúrgicos e alguns lugares de trajeto, onde tem pacientes com maior perigo, mas essa durabilidade, 6 a 8 horas, o combustível acaba. E como é que você faz para trazer, né, instabilidade social
a falta de serviços básicos, você pode entrar em movimento de saque, violência, que poderiam se espalhar muito rapidamente. Isso não precisa nem de dia, pode ser em horas. O aumento do risco e o papel da inteligência artificial, o consumo excessivo de energia pelos data centers que sustentam as IAs, não apenas, mas principalmente, tem levantado preocupações à medida que a demanda por processamento de dados cresce, a pressão sobre as redes aumenta, elevando o risco de sobrecargas e falhas em cascata. E isso já tem acontecido em algumas localidades nos Estados Unidos da América. Se não houver uma expansão proporcional de geração de energia, mas essa energia tem que ser limpa, né? Porque se você começar a gerar energia poluidora, você vai cobrir um santo para despir o outro. E o uso desenfreado da IA, e isso tem acontecido, as pessoas têm usado para as menores coisas, pode se tornar um fator crítico de apagões recorrentes. Mas isso aí é um adendo, né? Como evitar uma catástrofe global? Especialistas alertam que os governos e empresas têm de agir em várias frentes. Primeiro, investir em redes inteligentes, que são as chamadas smart grids, que distribuem energia de forma mais eficiente e que resistam a falhas sistêmicas, porque algumas falhas vêm do próprio clima, não provocada pelo homem, mas pela própria instância de você estar na Terra submetida às intempéries. Uma delas, por exemplo, são ejeções de plasma através do Sol para a Terra. Diversificar a matriz energética, né? Priorizar fontes renováveis e sistemas de armazenamento como baterias em larga escala. Baterias são caras, baterias teriam que ser imensas, baterias consomem matéria-prima, metais preciosos, terras raras e metais que não se encontram com facilidade, né? Criar protocolos de emergência para restaurar rapidamente a energia e manter serviços essenciais em caso de blackout. Quer dizer, tem que ser pensado antecipadamente ao blackout. E outra coisa, se o blackout durar algumas horas para ser reparado, ou se for um evento climático catastrófico, nós vamos ter vítimas de muitos dias. Regular o consumo de energia por trás dos data centers, né? Os chineses estão tentando produzir data centers e trabalhos dentro desses data centers com programas menos custosos em termos energéticos, né? Então, incentivar a eficiência energética em IAs e criptomoedas. Parece que a tendência do mundo é manter as criptomoedas de alguma forma, porque as criptomoedas facilitam o movimento global de valores sem interferência dos bancos centrais e sem regulação, o que é até temerário. Mas se as transações começarem a passar pelas criptomoedas em larga escala, nós corremos o risco de um problema energético desse deixar todo mundo sem acesso. Bom, qual seria o risco, então, do colapso civilizacional no futuro? Se os apagões generalizados se tornarem frequentes, a sociedade pode enfrentar uma regressão tecnológica e econômica. A falta de energia prolongada poderia inviabilizar cadeias de produções globais, levar a migrações em massa e conflitos por recursos. Alguns estudiosos, inclusive, alertam que a dependência excessiva atual da tecnologia e no futuro, sem uma resiliência energética, ou seja, sem aquela condição de você perder a energia circunstancialmente, mas conseguir recuperá-la já programaticamente, quer dizer, seria uma resiliência, isso aí pode criar uma vulnerabilidade crítica em termos civilizacionais, seria um problema societal. Já que existe uma dependência tecnológica e ela está aumentando, combinada com a infraestrutura energética que ainda está fragilizada, cria-se um cenário onde falhas sistêmicas podem ter impactos cascateantes, ou seja, um setor levar ao outro e daí para outro e assim por diante. Em todos os setores da sociedade, a instabilidade econômica que virá disso, o retrocesso social que virá disso, a erosão da confiança nas instituições seriam apenas algumas das consequências trágicas de um colapso energético prolongado e que fosse recorrente. A capacidade de manter avanços tecnológicos, de enfrentar outros desafios globais, como mudanças climáticas, também seria severamente comprometida em um cenário de caos energético. Portanto, a prevenção ativa e o investimento
em um futuro energético seguro e sustentável não são apenas medidas pragmáticas, mas sim imperativos da nossa atualidade para a preservação da nossa civilização. Então nós estamos começando a correr riscos de civilização. Uma conclusão aparente, ou pelo menos temporária, seria o seguinte: a automação e a IA trazem avanços, não resta dúvida. Seu consumo desmedido de energia pode agravar riscos existentes, então nós temos que pesquisar formas de automação e as IAs consumirem menos energia ou criar condições de energia limpa que satisfaçam esses sistemas, além dos sistemas que sustentam a sociedade, naquilo que seria básico para a sociedade viver, apesar de que isso aí está começando a entrar na base dos sistemas, né? Para evitar um colapso, seria essencial que governos do mundo e setores privados também equilibrem a inovação com sustentabilidade, garantindo que a infraestrutura energética global seja robusta o suficiente para suportar as demandas do futuro. A pergunta é: haja planeta, né? Porque nós dependemos de muitas formas de energia e não conseguimos substituir as mais baratas e que são aquelas que podem acabar e que são as mais poluentes. Caso contrário, a sociedade pode enfrentar crises cada vez mais severas, colocando em risco a estabilidade da civilização como nós a conhecemos. Bom, a pesquisa que eu fiz, ela teve a funcionalidade de falar de colapsos. Então ela trouxe as ideias de colapso. Mas acontece que muitas sociedades já estão trabalhando em silêncio para resolver esse problema. Por que eu digo em silêncio? Porque isso aí ainda não é, exceto no meio dos estudiosos, ainda não é uma preocupação perene do ser humano comum, que está na rua com seu carro, ligando a sua luz em casa, assistindo a sua TV, mexendo em vários computadores, usando a TV como ferramenta de trabalho para digitar, para escrever, para gravar vídeos, para ficar em webinars, para ficar em trabalhos em home office, em reuniões, né? Reuniões, meetings, né? Que o pessoal fala. Então, quer dizer, o ser humano, no cotidiano dele, ele ainda não abriu a cabeça para isso, mas isso são fatos que podem ocorrer. Vamos falar então, dentro dessa ideia de uma análise detalhada da recepção e validade científica da obra de Jared Diamond. Por que validade científica? Porque o Diamond ele não fez uma pesquisa à toa, mas ele teve um viés. E outros estudiosos que trabalham nos vários setores da quantidade ampla de campos que ele mencionou, que são estudiosos cada um por seu campo, foram pesquisar dentro do seu campo para poder olvidar ou não, ou confirmar a obra dele. Então a obra dele é uma obra importante, mas ela não é a última palavra. Mas ela chama atenção para uma coisa que pode acontecer, ou que acontece em algum grau, ou que possa vir a acontecer em algum grau. Então é importante a gente tomar contato com isso. O colapso societal ressoa ao longo da história humana e continua a ser um ponto central nas discussões de hoje em dia sobre o futuro da civilização. No livro Colapso, como a sociedade se escolhe o fracasso ou o sucesso, que por sua vez já é um título bombástico, né? Um título de bilheteria, vamos dizer assim, que foi publicado em 2005, o Jared Diamond ofereceu uma contribuição significativa para esse debate, alcançando ampla popularidade e influência tanto do meio acadêmico quanto do público em geral. A gente poderia, sim, um pouco dizer que a intenção dele foi chamar a atenção, mas foi uma chamada de atenção para a ciência da coisa, ou foi uma chamada de atenção para o livro, para aquilo que ele queria publicar? Uma jogada de marketing com o nome, ou com os fatos que realmente acontecem, mas que chamam a atenção? Isso nós não vamos saber. Mas a comunidade científica foi avaliar o livro dele e ele teve avaliações mix. Não foram muito a favor.
Tiveram críticas. Porém, o simples fato dele tocar nesses assuntos em campos diversificados, dá muita validade ao livro dele. Então, a vasta leitura do livro demonstra um forte interesse público em compreender as dinâmicas por trás dos declínios daquelas sociedades, das sociedades que já declinaram, e a sociedade humana atualmente pode estar no momento de declinar por algum motivo. Nós já citamos aí a questão energética e sua relevância para os desafios que enfrentamos atualmente. O fato de um livro que aborda a possibilidade de fracasso societal, inclusive para países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, ou quem sabe até a Europa, ou até quem sabe a própria China, ter se tornado um best-seller, sugere uma crescente consciência e preocupação com a fragilidade da sociedade moderna. Então, quer dizer, o cidadão comum, ele está ligado de alguma forma, senão o livro não teria bilheteria, vamos chamar assim, estou chamando de bilheteria, né? Ele não seria vendido. Mas, isso foi em 2005, ele ainda é lembrado? Sim, ele é lembrado, ainda é muito comentado. Ele foi um sucesso de vendas? Foi um sucesso de vendas, mas foi uma coisa assim, global. O cidadão comum, o cara que vive lá na Alasca, o cara que vive no sul da China, no Vietnã, ou em alguns países da África, ou mesmo da América Latina. Não, ele teve um sucesso de vendas, mas foi em núcleos, né, em núcleos mais expressivos, de opinião, de interesse. Não chegou a ser uma coisa assim que pegou o mundo inteiro, né? Será que o cidadão comum, mediano desses 8 bilhões de habitantes da Terra, boa parte deles estão ocupados disso? Não, mas as autoridades provavelmente sim, e os cidadãos mais estudiosos, mais ocupados, deverão estar sim, deverão chamar atenção. Então, a ideia do nosso livro aqui do nosso texto aqui, nesse podcast, é chamar atenção. Muito bem, a questão central que impulsiona a análise de Diamond é por que algumas sociedades sucumbem a um colapso, né? Tem um colapso e logo morrem, acabam, enquanto outras conseguem prosperar a longo prazo, superar aquilo ali, ou seja, são sociedades que conseguiram ganhar resiliência diante de catástrofes. Para responder essa pergunta, Diamond propõe um modelo de 5 fatores que, segundo ele, contribuem significativamente para o colapso das sociedades. Ele propõe isso. Alguns criticam de como que ele chegou a isso. Outros criticam dizendo que aquilo ali é demasiado. Outros falam que faltam fatores a serem observados para a mesma preocupação, ou, vamos dizer assim, partindo da inércia inicial aí, daquilo que é preocupante em termos de sociedade, né? Então, vamos lendo. O presente texto tem como objetivo fornecer análise abrangente da recepção da obra de Diamond nos círculos acadêmicos e populares. Mais nos acadêmicos, porque os termos que ele cita aqui são coisas até que eu tive que fazer algumas pesquisas aqui para poder trazer para vocês. E se você ler o livro então é carregado de coisas que você vai ter, ele explica lá, tal, mas tem coisa que não é muito explicado, né? Além disso, examinará as evidências científicas que apoiam e refutam as alegações centrais do livro, explorando as implicações teóricas em diversas disciplinas, porque ele fez isso em vários campos, ele conseguiu atingir muitos campos, então esse é um valor do trabalho dele. Ao fazer essa pesquisa, procura-se oferecer uma compreensão mais profunda, porém equilibrada, do debate em torno desse colapso, né, da sua validade, né, ou seja, da sua realidade, da sua possibilidade, como uma explicação para declínio de sociedades. Ele usa muita palavra aqui, societal, que parece errada, mas ela não está não. Eu vou eventualmente usá-la até por descuido, mas o ideal seria falar declínio da sociedade. Para mim, né? Pelo menos para mim é mais confortável. Bom, visão geral das teses do colapso de Diamond. Diamond define o colapso societal como uma diminuição drástica do tamanho da população humana ou na complexidade política, econômica e social dessa população, numa área considerável e por um período prolongado. Para entender as causas subjacentes a esse fenômeno, Diamond identifica alguns conjuntos, pelo menos 5 fatores principais interligados: danos ambientais. Este fator abrange uma vasta gama de problemas induzidos pelo próprio homem que degrada o ambiente natural.
não está falando só de aquecimento global, não. Ele está falando de mortandade de peixe, de animais, extinção de espécies, né, degradação de ecossistemas, né? Inclui o desmatamento, a destruição de habitats, problemas com solo, erosão, salinização, dificuldades na gestão de água, sobrecarga, sobrecaça ou pesca excessiva, efeitos das espécies introduzidas entre espécies nativas, que isso muda o ecossistema, acaba aparecendo predadores, etc. Aumento de impacto per capita das populações humanas quando há migrações, deslocamento, problemas com alimentação, mudanças ambientais que não têm necessariamente origem no homem, mas que sempre foram mudanças e que de repente acontecem e deslocam populações. Bom, mudanças climáticas, quer dizer, além dos danos ambientais, as mudanças climáticas que já são naturais e algumas impostas por nós, esse fator engloba tantas variações naturais do clima quanto ao longo do tempo que elas ocorrem, tá? Como aquelas de nível de antropogênicos, ou seja, aquelas em que nós causamos, como por exemplo o aquecimento global. Mas nós não causamos apenas o aquecimento global, nós fazemos outras coisas que são tão ou mais dramáticas do que o próprio aquecimento global. Diamond argumenta que as mudanças climáticas podem exercer pressão significativa sobre recursos e estabilidades dessas sociedades. Existe muita controvérsia ainda sobre a questão do aquecimento global por parte de alguns países, inclusive por parte de algumas lideranças políticas. Isso é temerário, né? Na pior das hipóteses, a gente esperar que esteja havendo realmente uma questão de aquecimento das águas dos oceanos, derretimento de geleiras, aumento de nível de mares, a expectativa de que isso aconteça pode nos fazer nos resguardar. Mas isso não vai acontecer. Bom, se isso não acontecer, se não estiver acontecendo, se nós estivermos equivocados, mas nós tomamos contato a priori. Mas eu acho que isso está acontecendo sim, porque nós estamos vendo o que está acontecendo aí no mundo, secas demoradas, enchentes, aumento de praias que estão sumindo, invasão de águas, de perda de território. Isso já vem acontecendo há algum tempo, até pela natureza da própria natureza, né? Pela sua maneira de ser. Já tivemos, por questões de vulcanismo, já tivemos problemas com relação a isso na antiguidade, antes do homem conseguir degradar o ambiente em nível global. Já tivemos isso, e soma-se a isso que hoje em dia nós vemos isso com mais recorrência. Então, a probabilidade de que nós estejamos interferindo dramaticamente com a questão do aquecimento global é razoavelmente alta. Inclusive, as temperaturas médias planetárias têm aumentado. Muito bem. Um outro problema é a vizinhança hostil, quando você tem a presença de vizinhos hostis que podem representar uma ameaça constante à segurança e aos recursos de uma sociedade. Questões de guerra, né? Quando você está etnias que não se dão, que uma gleba de terra pertence a uma etnia, outra pertence a outra, um quer eliminar o outro por questões religiosas, por questões culturais, etc. Conflitos e guerras que podem desestabilizar a sociedade e contribuir para o seu declínio. Mais um item, perda de parceiros comerciais amigáveis. Isso está acontecendo atualmente. A mudança das parcerias globais está mudando de uma maneira rápida e talvez não se restabeleça um equilíbrio em poucos anos. Esse equilíbrio sempre foi instável. Hoje houve uma instabilidade disso aí e de repente isso pode retornar, e a mudança de parceiros hoje sem regras comerciais explícitas, clarificadas, negociadas por todos, pode haver uma mudança de parceiros muito dramática de anos em anos, de forma que você tenha uma perda, né? A dependência de parceiros comerciais para bens essenciais torna as sociedades vulneráveis, né, à instabilidade e ao colapso desses parceiros, porque se você está contando com fulano e o fulano quebra porque teve uma liderança lá que resolveu dar um mau passo e foi estigmatizado e ele deslocou a produção dele para um campo e você ficou à mercê daquilo, ou você era dependente daquilo, você pode ter um colapso na sociedade da noite para o dia, né? Te falta insumo, uma coisa central na sua economia, da qual você é muito dependente. Por exemplo, nós temos os países exportadores de petróleo. Vamos dizer que eles são parceiros comerciais de vários países desenvolvidos no mundo,
E esse fluxo foi mudado aí, né? O Canadá e o Catar começaram a fornecer para a Europa, por exemplo, o gás que estava sendo fornecido pelos americanos, pelos Estados Unidos, e num preço razoável. De repente isso cria um problema para os Estados Unidos, mas gera também uma insegurança, porque esses contratos são contratos de 30 anos. De hoje para amanhã acontece alguma coisa com o Catar e com o Canadá, ou se tem alguma guerra, alguma coisa, a Europa inteira fica com problemas de gás, e o frio lá é violento, eles têm que ter calefação, parará. Bom, então, quando você tem problemas de parceiros comerciais e problemas dramáticos, que isso aí é uma coisa que veio sendo resolvida ao longo de um século para trás, aí, em que as parcerias comerciais seriam todas mantidas dentro de um contrato, vamos chamar assim, da OCDE, que os parceiros estariam dentro de leis conhecidas, né? E mecanismos de trânsito dentro de regras, né? E essas regras foram vilipendiadas eventualmente. Elas podem se restabelecer lá na frente, mas parece que não existe um organismo mais mundial. A OCDE não está representando esse organismo para poder manter essas parcerias em termos de estabilidade. Então nós vamos custar um tempo para chegar a essa estabilidade. Mas nós não estamos no momento de ter um colapso a priori. Mas isso pode levar a colapso de alguns dos parceiros comerciais, porque são mais vulneráveis, né? Então a perda de apoio de vizinhos amigáveis pode ter consequências negativas significativas. A resposta também da sociedade a um outro fator, aos seus problemas ambientais. Este fator é considerado por Diamond como o crucial. Por quê? Refere-se a decisões que uma sociedade toma ou deixa de tomar em resposta aos desafios ambientais que enfrenta. A capacidade de antecipar, de perceber, de resolver problemas ambientais é fundamental para a sobrevivência a longo prazo. Para ilustrar esses fatores, Diamond examina uma série de estudos de casos históricos e contemporâneos, incluindo a Ilha da Páscoa, os nórdicos da Groenlândia, os maias aqui da América do Sul, os Anasazi, os de Ruanda, o Haiti, o Montana, a China, a Austrália, o Japão e a Ilha de Etiópia. Essas análises que ele faz lá, ele localiza esses países. Alguns têm nomes diferentes atualmente, alguns são populações, maias eram populações, era o império, né? Quase formando praticamente uma nação, não formava um estado, mas formava uma nação. Os nórdicos da Groenlândia, os Anasazi, que eu não sei quem são, Ruanda eu mais ou menos tenho noção, Haiti também, Montana também não sei, a China, obviamente, a China tem localidades lá que tiveram problemas, partes geladas, né? A Austrália, com questões de mares, etc. O Japão, que são várias ilhas, né, que tem muito vulcanismo, e as ilhas Ticópia, que no momento oportuno eu vou falar um pouco dessas ilhas, são ilhas das Ilhas Salomão, né? Um conjunto de ilhas chamada Salomão. Bom, mas vamos ler. Resenhas favoráveis aos argumentos de Diamond. Existem pessoas que fizeram resenhas científicas dentro da ciência, com base científica, e que concordaram em boa parte com o trabalho de Diamond, mas não foram tantas. Existem mais críticas. Várias resenhas elogiam a amplitude ambiciosa e a abordagem interdisciplinar do livro. A resenha do American Scientist destaca a virtude da simplicidade do modelo de Diamond, apesar de negligenciar algumas variáveis. Citações ilustram a concordância com a tese central de Diamond sobre o papel de fatores ambientais no sucesso ou fracasso das sociedades. O Global Tides enfatiza o quinto fator, que é a resposta da sociedade, como é crucial. Comentários positivos sobre a relevância do livro para as preocupações ambientais contemporâneas são muito comuns, com diversas resenhas mencionando explicitamente a sua importância para a compreensão dos desafios atuais. Muitos resenhistas, especialmente em publicações não acadêmicas, aquelas focadas em questões ambientais, apreciam a acessibilidade do livro e a sua mensagem de alerta para o mundo moderno, vendo como um apelo crucial à ação.
A resposta geralmente positiva do público provavelmente deriva do estilo narrativo envolvente do livro e acessível, porque ele não é um livro que tenha linguagem científica, dentro dos jargões científicos, então ele é acessível às populações, às pessoas de uma maneira geral, porque nem todo mundo vive dentro de comunidade acadêmica ou entende o jargão de uma comunidade em relação a outra também acadêmica, né? Então, realmente o livro tem uma narração envolvente e isso aclara articulações de questões globais prementes, né, que estão aí na ordem do dia, tornando-se acessível a um público mais vasto além das academias. A urgência da crise ambiental provavelmente amplifica a ressonância dos avisos de Diamond. Mas nós estamos falando de 2005. 2005 são 20 anos atrás. A emergência dos problemas globais não eram tão ressonantes quanto o mundo de hoje, né? Resenhas críticas, ou seja, aquelas que criticaram argumentos do Diamond, detalhadas seriam primeiras a simplificação excessiva e generalizações em sociedades diversas são apresentadas, como por exemplo o Independent Review, observando que a tendência de Diamond é de aplicar explicações até certo ponto frágeis de forma ampla, apesar de conhecimento limitado. O que ele está dizendo? O Independent Review aqui, né, a revista a Independente, né, está dizendo que o Diamond não reúne em si um conhecimento razoável para aplicar explicações frágeis de maneira mais geral. Quer dizer, ele não está dizendo que o livro está errado, ele está dizendo que ele está amplificando coisas que não são amplificáveis. E, portanto, porque ele tem uma base de conhecimento limitado, porque ele não pertence às várias áreas que ele está militando ali para escrever o livro. É a primeira crítica. Citações destacam preocupações com imprecisões factuais e interpretações errôneas de estudos de casos específicos que ele, Diamond, teria praticado, concluindo coisas que não estão nas literaturas de casos específicos por absoluto desconhecimento particular daquele campo, particularmente em relação à Ilha da Páscoa e aos nórdicos da Groenlândia, que ele fez menção da Ilha da Páscoa. Daqui um pouquinho eu vou falar um pouquinho da Ilha da Páscoa e também dos nórdicos da Groenlândia, que tem-se dito que o colapso dessas duas civilizações foram por motivos tais. Historicamente tem se falado isso aí, mas não são verdades. Os estudos atuais amplificaram a visão disso aí e as coisas são por vários caminhos que esse colapso chegou, e o colapso de repente não foi tão drástico. Ele foi ao longo de algum tempo. Nós vamos chegar lá. Críticas enfatizam a subestimação de fatores culturais, sociais e políticos, também econômicos, nesse colapso societal. Ou seja, outras participações de outros fatores que não estão associados especificamente a causas naturais ou causas provocadas pelo homem ou por ambientais, né? Também as questões políticas de guerras, por exemplo, questão de perda econômica por algum motivo, também o problema de sociedades que não se davam, que não se comunicavam, que não tiveram relações entre si, que um povo que não apoiou o outro, um fez desistir para um lado, outro para o outro. Muitas coisas aconteceram. Esse é o Current Anthropology, notando um certo silêncio perturbador sobre o papel da cultura e da estrutura social nesses colapsos. Eles achavam que ele tinha que citar o colapso em si, mas que quem era aquela sociedade, como que a sociedade se manifestou, se comportou, né? Outra crítica debate em torno do determinismo ambiental na obra de Diamond, destacado com alguns críticos argumentando que ele superenfatiza os fatores ambientais em detrimento da ação humana ou da agência humana e das dinâmicas sociopolíticas que eram partícipes daquilo, né? Existem fatores ambientais, nós vivemos eles, mas nós vivemos numa participação do homem, numa ação do homem que pode aumentar ou diminuir.
Resenhistas acadêmicos, particularmente aqueles especializados na história, na antropologia, na arqueologia, frequentemente expressam um certo ceticismo em relação às grandes teorias de Diamond e à sua aplicação de uma estrutura uniforme em diversos contextos históricos, enfatizando a necessidade de análises mais matizadas e específicas aos contextos, né? A postura crítica da comunidade acadêmica provavelmente surge de preocupações sobre a simplificação excessiva de processos históricos, que de repente tiveram outras nuances, e os processos que muitos são mais complexos do que o admitido pelo autor, potenciais vieses na seleção de dados e não de outros, a negligência de insights disciplinares estabelecidos em favor de uma estrutura unificadora dos elementos, né, voltados para a especificidade de uma ou outra população, mas potencialmente reducionista, ou seja, como se aquilo pudesse acontecer em várias populações diferentes da mesma forma. Há também uma notável ausência de foco em instituições e agência individual e algumas críticas. Evidências científicas que apoiam as teses desse colapso por campo de estudo. A história ambiental. Bom, estudos de casos históricos onde a degradação ambiental contribuiu demonstrativamente para o declínio societal são discutidos, citando exemplos como o Dust Bowl. O Dust Bowl refere-se a um período de seca e tempestades de poeira que afetou a região das grandes planícies dos Estados Unidos na década de 1930, nos Estados Unidos, né? Que ilustra a convergência de vulnerabilidades socioeconômicas com as climáticas, o potencial contributo da seca para o colapso do Império Hitita, né? Hitita é lá na região do Oriente Médio, lá populações, né, que existiam lá anteriores lá aos hebreus e tal, e o argumento da degradação ambiental agravada pelas mudanças climáticas no declínio maia. O declínio maia ele é tido como mudanças climáticas, mas supõe-se que tenham havido guerras também, desmatamentos da população, desequilíbrios ecológicos e doenças que chegaram com os povos, depois, né, chegaram com os povos de fora, mas tudo isso ainda precisa ser confirmado, ainda está em estudo, mas não foi só mudança climática. As pesquisas em história ambiental fornecem inúmeros exemplos da intrincada relação entre as sociedades humanas e seu ambiente, com fatores como estresse ambiental, frequentemente desempenhando um papel significativo nas transformações societais, apoiando a ênfase de Diamond nestes fatores. Mas ao examinar as tendências históricas de longo prazo e eventos específicos, a história ambiental demonstra que os fatores ambientais não são meramente condições de fundo, mas podem atuar como impulsionadores ou catalisadores significativos na mudança das sociedades, alinhando-se com os argumentos centrais de Diamond. O que eles querem dizer aqui, nessa crítica, é que mais de um fator está presente nesses colapsos. Se foi mudança climática, de repente provocada por uma inépcia humana, por ação humana, mas como que a sociedade se comportou, qual era a cultura da época, o que mais aconteceu. Bom, precisa de mais estudo. Eles acharam que ele passou ao largo disso. Bom, evidências arqueológicas sugerindo degradação ambiental em sociedades colapsadas são apresentadas com um desmatamento bem como documentado na Ilha da Páscoa. Olha bem, embora tenha o reconhecimento atual que o debate em curso da Ilha da Páscoa tem interpretações alternativas. Os problemas da salinização na agricultura mesopotâmica, por exemplo, potencialmente contribuindo para o declínio, e as evidências do desmatamento e os problemas do solo entre os Anasazi. A teoria do colapso da Ilha da Páscoa, isso é uma pesquisa à parte que eu fiz aqui, sugere que a população Rapa Nui, que era a população deles, teria esgotado os recursos naturais da ilha, levando ao seu declínio. Isso tem sido recentemente questionado e contestado por novos estudos. Estudos recentes, incluindo o do DNA antigo, indicam que a população Rapa Nui era estável e até mesmo em crescimento antes do contato com os europeus. A chegada dos europeus com suas doenças, exploração e escravidão é apontada como principal fator de declínio populacional, junto com algumas mudanças climáticas provocadas por eles, porque eles tinham o hábito de fazer totens imensos
e que consumiu muita madeira e devastava um pedaço de florestas, mas essa não é a única explicação. Bom, outros achados arqueológicos que se alinham às cronologias de colapso propostas por Diamond em alguns casos são mencionados também e existem registros, né? Os registros ecológicos através das análises da cultura material e de próxies ambientais. Próxies são materiais que preservam informações sobre o passado ambiental da Terra, como climas e ecossistemas antigos, como por exemplo o pólen e também os midens, que são depósitos de lixo arqueológico frequentemente composto por ossos de animais, conchas, outros materiais orgânicos e às vezes domésticos de uso da população, que é um resquício da ocupação humana de tempos passados. Então esses registros arqueológicos, eles podem fornecer evidências tangíveis de mudanças ambientais que se relacionam com o período de declínio societal, oferecendo apoio aos argumentos de Diamond em certos casos e em outros não. E de repente o Diamond teria de ter feito essa pesquisa, ou talvez ele tenha feito. Embora as evidências arqueológicas estejam sujeitas à interpretação dos seus analistas, e Jairo de repente não era um analista último desses depósitos, a correlação entre a degradação ambiental e as mudanças societais em diversos contextos históricos, conforme destacado por Diamond, encontra sim algum apoio no registro arqueológico, não é total. No entanto, a complexidade dessas transições frequentemente requer considerações de múltiplos fatores, além de puramente ambientais. Não basta uma conclusão agora, precisa de apoio de mais de um campo. A antropologia, estudos antropológicos focados nas respostas societais ao estresse ambiental e as adaptações culturais são explorados, incluindo o contraste entre os nórdicos da Groenlândia. O que foram os nórdicos da Groenlândia? Eles desapareceram provavelmente no século XV, após 400 anos de colonização local. E os Inuit, ou seja, os nórdicos da Groenlândia e os Inuits. Quem eram os Inuits? Não há traços genéticos de que os Inuits, que eram uma população que hoje, durante um tempo foi chamada de Esquimós, não há traços genéticos de que houveram misturas entre os chamados Esquimós e os povos nórdicos. E esses nórdicos desapareceram por volta de 1350 d.C., sem uma explicação plausível ainda. Então isso teria sido considerado um colapso, né? A população dos Inuits, que são os esquimós, elas têm um outro DNA, de um outro viés lá de povos mais antigos, né? Então os estudos antropológicos, focando nas respostas societais de estresse ambiental e adaptações culturais, são explorados, incluindo o contraste entre os nórdicos da Groenlândia e esses esquimós ou Inuits. Exemplos de sociedades que se adaptaram com sucesso a ambientes desafiadores, conforme discutido por Diamond, por exemplo, as práticas sustentáveis de Ticópia, que é parte de uma ilha. Eu disse lá no início que ia explicar, né? As práticas sustentáveis de Ticópia, quem são? A Ticópia é uma ilha polinésia que inclui em sua forma de ação, gestão de população, de agricultura adaptada à densidade populacional, pesca como fonte primária de proteína e uso eficiente de recursos naturais. Tá? Então, é um caso de sucesso. Né? Ele está falando de as populações que vão ao sucesso, as que se perdem nos colapsos. Ticópia é um caso de sucesso. E também o sucesso agrícola da Nova Guiné. Quem que é a Nova Guiné? É um país da Oceania, com uma biodiversidade rica, uma economia baseada em agricultura e recursos minerais e uma cultura diversa de várias tribos e línguas. E eles conseguem viver e prosperar, estão prosperando muito no atual momento. Eles são considerados um sucesso agrícola, tá? São sociedades que vivem algo isolada no quinto continente, aí, que seria a Oceania, mas que tem uma prática muito inteligente de saber de usar os seus recursos e preservá-los. A pesquisa antropológica pode iluminar as diversas maneiras pelas quais as culturas interagem com seus ambientes, demonstrando que as respostas societais, incluindo valores culturais e adaptabilidade, desempenham um papel crucial na determinação dos resultados, alinhando-se com a ênfase de Diamond no quinto fator, né?
que é o da sociedade. A antropologia, com seu foco no comportamento humano e nos sistemas culturais, fornece insights valiosos sobre os mecanismos através dos quais as sociedades podem mitigar ou exacerbar os desafios ambientais, apoiando então o argumento de Diamond sobre a importância das escolhas que as sociedades venham a fazer. A ecologia. Os princípios ecológicos relacionados à capacidade de carga, esgotamento de recursos e impacto de atividades humanas nos ecossistemas, que formam uma base fundamental para argumentos de Diamond sobre os limites ambientais, são discutidos dentro da ecologia. Pesquisas sobre as consequências de desmatamento, de pesca predatória ou excessiva, de outras formas de degradação ambiental na estabilidade de ecossistemas e nas sociedades humanas, frequentemente levando à redução da capacidade de carga e ao aumento da vulnerabilidade são destacadas. Os estudos ecológicos fornecem base científica para a compreensão de limites de recursos naturais, do potencial das atividades humanas para exercer esses limites, apoiando a ênfase de Diamond nas restrições ambientais. O foco da ecologia nas interações entre os organismos e seu ambiente fornece uma estrutura para analisar como o impacto das sociedades humanas nos seus ecossistemas podem ter consequências em cascata e potencialmente catastróficas, conforme delineado bem no livro de Diamond. Evidências científicas que refutam as teses de colapso. Por campo de estudo, começamos com ambiente, história ambiental. A pesquisa histórica, que enfatiza a resiliência societal e a adaptação face às mudanças ambientais, é apresentada mostrando exemplos de sociedades que superaram crises ambientais através da inovação e adaptação. Por exemplo, pesquisas sobre a pequena idade do gelo tardia. O que foi isso? A pequena idade do gelo tardia foi um período de resfriamento no hemisfério norte durante os séculos 6 e 7 depois de Cristo. Esse período, marcado por grandes erupções vulcânicas, causou uma queda acentuada da temperatura da Europa e Ásia, impactando a vida e a história da época. As erupções vulcânicas jogaram muitas partículas no ar que impediram, muito parcialmente, mas impediram a passagem dos raios de sol e a absorção da Terra. Então, diminuiu dramaticamente o calor recebido pela luz solar. Então, o frio acentuou-se. Para vocês terem uma ideia, os rios que hoje são navegáveis lá na Inglaterra e na França ficavam com uma capa de gelo durante uma boa parte do ano. Tem inclusive pinturas de época lá, ainda que rudimentares, que mostravam que havia, como é que a gente fala, o pessoal ficava lá andando no gelo lá, né? Eu esqueci, gente, desculpa. Mas assim, passeando no gelo, sobre o gelo lá, né? Bom, mostra sociedades adaptando-se ao comércio e com dietas alteradas por causa daquela manifestação. Parece que isso aconteceu em outros momentos também. Explicações alternativas para as mudanças societais históricas que não se concentram principalmente em fatores ambientais, como instabilidade política, agitação social, invasões externas, também são discutidas. O caso do colapso da Idade do Bronze, por exemplo, é atribuído a múltiplos fatores além dos puramente ambientais. Vamos ver o que é o colapso do bronze. O colapso da Idade do Bronze é um período de intensa instabilidade e declínio de civilizações. Ele ocorreu principalmente no século XIII a.C. e início do século XII a.C. Esse evento, que afetou uma vasta área da Grécia e do Oriente Médio, é caracterizado pela destruição de cidades, interrupção do comércio e migrações em massa. Diversas teorias tentam explicar esse colapso, incluindo mudanças climáticas, conflitos armados, migrações de povos e interrupção do fornecimento do bronze. Bom, algumas pesquisas históricas sugerem que as sociedades frequentemente demonstraram uma notável capacidade de se adaptar aos desafios ambientais. Isso já ocorreu em várias eras, em várias épocas, através de vários mecanismos sociais,
tecnológicos, políticos, indicando que a degradação ambiental não leva automaticamente ao colapso. E essa perspectiva destaca a agência e a adaptabilidade das sociedades humanas, sugerindo que a relação entre os ambientes e o destino societal ou das sociedades é mais complexa e menos determinística que por vezes se retrata. Ou seja, não está determinado, não é fatalismo que qualquer mudança vai levar ao colapso. Não. Algumas são reversíveis, algumas são adaptáveis. Agora, é claro, nós podemos chegar nos pontos de não retorno, né? Algumas sociedades chegaram por inadvertência ou porque foram dramaticamente agredidas circunstancialmente, né? Agora, os itens da arqueologia. Achados arqueológicos que contradizem as interpretações de Diamond de estudos de casos específicos são destacados, como a contestada teoria do ecocídio da Ilha da Páscoa, que nós já mencionamos, com evidências sugerindo um desmatamento posterior e o impacto significativo do contato europeu. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: primeiro, os estudos mostram que eles se perderam pelas invasões, pelo contato com os europeus com doenças, porque era uma ilha pequena, e depois é que houve o desmatamento. E não houve desmatamento e foi por causa dos colapsos. Existe aí parece que um duplo motivo da população Rapa Nui ter desaparecido, embora os estudos tenham mostrado que eles continuaram, que o DNA deles estava presente ainda. A pesquisa indica que os ratos também, né, podem ter desenhado um papel fundamental no desmatamento da Ilha da Páscoa. Essa história dos ratos aqui, eu não vou falar não, que é um pouco extensa, mas parece que tinham animais ali que trabalharam com predadores, trazendo doenças também. Evidências arqueológicas apontando para a transformação e reorganização societal em vez de colapso completo são discutidas. Evidências arqueológicas, aquilo que foi percebido na arqueologia, com exemplo, os maias passando por um período complexo de transformação com variabilidade regional em vez de um colapso uniforme e repentino. Parece que os maias mudaram de lugar, tentaram se adaptar, mas a coisa não foi dando certo. Ao longo de algum tempo, não foi uma coisa assim, sumiu os maias, cadê os caras? Não foi assim não. A pesquisa arqueológica recentemente também tem frequentemente apresentado interpretações mais matizadas, ou seja, com mais matizes das mudanças na sociedade, sugerindo que o colapso, entre aspas, pode ser uma simplificação excessiva de processos complexos de transformação, adaptação, variação regional, desafiando as conclusões mais generalizadas de Diamond e que possam ter acontecido em tempos mais dilatados. Não é uma coisa tão abrupta. Investigações arqueológicas revelam a natureza intrincada e muitas vezes localizada da mudança da sociedade, indicando que o conceito de colapso como um evento singular pode não refletir com precisão as diversas experiências de algumas sociedades passadas que foram enfrentando desafios e que são vistas hoje como tendo colapsado de uma maneira brusca, o que não aconteceu necessariamente. A arqueologia revela alguns casos. Antropologia. Críticas antropológicas à metodologia de Diamond incluem preocupações sobre a seleção seletiva de dados. Como que você busca dados para confirmar a sua pesquisa e trazer informação, né? Essa seleção é arguta, ela é robusta, ela é diversificada, incluindo preocupações sobre essa seleção seletiva de dados para ajustar a sua narrativa e a simplificação excessiva das complexidades culturais, bem como preocupações éticas sobre as suas práticas de pesquisa são apresentadas. Ele está dizendo aqui que parece que ele mexeu alguns dados para poder chegar a determinadas conclusões, talvez pensando que o livro chamaria atenção mais por causa daquela conclusão. Isso é uma opinião minha, isso é uma conclusão minha. Os críticos dentro da antropologia estão dizendo que algumas coisas podem ter sido distorcidas. É o que eles estão dizendo, é uma crítica que eles sofrem. Eu não estou falando mal do livro, né, gente? Eu estou apenas lendo quem o critica e quem o elogia. O livro, de qualquer maneira, ele tem valor, tá? Antropólogos acusaram Diamond de deturpar culturas e se basear em perspectivas coloniais desatualizadas. Ou seja, os estudos modernos dizem que as perspectivas coloniais daquela época tinham um outro formato, outro momento histórico, outro período que não o mencionado. E que, portanto, não eram coisas relativas a colapsos
sistematicamente. Perspectivas antropológicas também enfatizam que o papel dos fatores sociais, políticos e econômicos sobre determinismo ambiental são destacadas, argumentando que as estruturas de poder e os conflitos de interesse são frequentemente subestimados na obra de Diamond. Ou seja, havia conflito de interesse, havia conflito de poder, havia sociedades que pioravam a situação. A perspectiva antropológica frequentemente enfatiza a importância de compreender mudança societal dentro de um contexto cultural, social, histórico específico, alertando contra estruturas que são universalizantes, como se aquilo pudesse acontecer em várias sociedades, que podem negligenciar dinâmicas locais cruciais e agência, ou seja, ação humana. As críticas antropológicas sugerem que a estrutura de Diamond pode não levar adequadamente em consideração a rica diversidade das sociedades humanas e a complexa interação de fatores, particularmente as dinâmicas sociopolíticas e a agência cultural que influenciam as suas trajetórias. E a ecologia. Perspectivas ecológicas destacam o papel da inovação tecnológica e na ação humana ou agência humana no potencial de superação das limitações ambientais. Vem sendo discutida, sugerindo que a engenhosidade humana pode alterar a capacidade de carga sobre o ambiente, tornando a sociedade resiliente. A visão cornucopiana argumenta que as economias de mercado e avanços tecnológicos podem prevenir o esgotamento de recursos, né? Argumentos contra uma visão puramente malthusiana da escassez de recursos são apresentados, notando o potencial de engenhosidade humana e dos mecanismos de mercado para enfrentar desafios ambientais, embora reconhecendo as limitações dos sistemas capitalistas atuais na precificação e na valorização de todos os recursos ambientais. Outras perspectivas ecológicas e econômicas oferecem uma visão mais otimista da capacidade humana de se adaptar aos desafios ambientais através de avanços tecnológicos e ajustes societais, sugerindo que o colapso não é inevitável. Isso desafia a perspectiva mais pessimista, frequentemente associada à obra de Diamond, sugerindo que a inovação e a adaptação humanas, embora enfrentando obstáculos significativos, podem potencialmente mitigar o risco de um colapso global. Ambientalismo. A influência da obra de Diamond na consciência ambiental e no discurso sobre sustentabilidade também é discutida, notando como o livro forneceu narrativas convincentes e aumentou a consciência pública sobre o potencial do mau uso ambiental para levar ao declínio societal. Isso é discutido. Ele foi determinante, ele ajudou, ele clarificou, né? A utilização do livro como um ponto de advertência e o seu impacto na percepção pública dos riscos ambientais são avaliados também, particularmente no que diz respeito às consequências do desmatamento e do esgotamento de recursos. Tem validade, mas ele tem algumas informações, segundo esses críticos aqui, que não são pertinentes. As críticas à abordagem de Diamond, a partir de uma perspectiva ambientalista, são consideradas como argumentos de que ele não critica suficientemente os sistemas capitalistas ou propõe soluções radicais. Olha bem, aqui a crítica é que ele não foi mais fundo, mas num determinado setor de análise, o sistema, né, capitalista vigente. Em termos de história, a forma como a estrutura de Diamond, com sua ênfase nos fatores ambientais, se alinha ou diverge das teorias históricas tradicionais de formação, declínio, transformação dos estados, que frequentemente se concentram em fatores políticos, sociais e econômicos, é examinada. O papel da contingência, da agência, dos fatores estruturais nas explicações históricas da mudança societal é discutido, contrastando-os com a tendência de Diamond para explicações mais determinísticas, enraizadas nas condições ambientais e nas respostas da sociedade. Estudos do caso históricos específicos discutidos por Diamond, por exemplo, os nórdicos da Groenlândia e os maias, são analisados à luz da sua estrutura de interpretações históricas alternativas, que podem enfatizar diferentes fatores causais e oferecer narrativas contrastantes de declínio ou de transformação. O que às vezes pode ter parecido declínio foi apenas uma opção. Estudos sociais e antropológicos. A forma como as teorias sociológicas e antropológicas da mudança social, da resiliência e da tomada de decisão se relacionam com os argumentos de Diamond
de Diamond sobre as escolhas e os colapsos societais é explorada, notando a ênfase nesses campos da complexidade social, nas dinâmicas de poder e na agência cultural. O conceito de escolha societal na obra de Diamond é analisado, considerando as críticas sobre limitações da agência face às forças estruturais maiores, como os sistemas políticos e econômicos globais, colonialismo e as desigualdades. Ele aqui já está falando mais em aspectos históricos políticos, né? Papel de valores culturais dos sistemas de crença e das estruturas sociais na formação das respostas das sociedades aos desafios ambientais é discutido, considerando como esses fatores podem facilitar a adaptação ou contribuir para decisões não adaptadas, né? Outros campos relevantes: perspectivas da geografia sobre os papéis ambientais, perspectivas da ciência política sobre o papel de governança das instituições de tomada de decisões, perspectivas da economia sobre gestão de recursos, sustentabilidade, o papel de sistemas econômicos no impacto ambiental. Nós poderíamos fazer uma análise comparativa também. As perspectivas de diferentes disciplinas sobre a validade da estrutura de Diamond revelam uma divisão disciplinar, com cientistas naturais frequentemente mais favoráveis à estrutura ampla e ênfase ambiental, enquanto cientistas sociais, historiadores e antropólogos tendem a oferecer perspectivas um pouco mais críticas, enraizadas nas suas metodologias disciplinares próprias, específicas, e conhecimento de estudos de caso que não aparecem no livro. Essa divisão provavelmente reflete abordagens diferentes para a compreensão de sistemas complexos e, de repente, simplificadas por parte do Diamond, e o peso relativo dado aos fatores ambientais versus socioculturais. Existe um debate considerável sobre os principais impulsionadores do colapso societal, com um consenso em relação à natureza multidisciplinar do fenômeno. Há divergências quanto à importância relativa desses fatores ambientais, sociais, políticos e econômicos. Alguns estudiosos argumentam e pedem por uma abordagem mais integrada, que considere a complexa interação dos elementos. Resumindo, a obra de Diamond, Colapso: Como a Sociedade se Escolhe o Fracasso ou o Sucesso, gerou debate significativo. É multifacetado, desde a sua publicação. As resenhas e a literatura científica revelam a apreciação generalizada pela ambição do livro em abordar uma questão tão complexa através de uma lente interdisciplinar e pela sua capacidade de sensibilizar o público para a importância de fatores ambientais na trajetória da sociedade. Por quê? Olha bem, ele trouxe muitos campos para avaliar o que ele falou, mesmo aqueles que estão criticando. Então ele levantou um debate e trouxe cultura, por mais que tenha cometido erros. Então é um livro que vale a pena ler. Você só precisa ter senso crítico e buscar, parte a parte, o consenso daquelas histórias e os complementos. O livro foi bem sucedido em estimular a discussão e a reflexão sobre as ameaças ambientais e a vulnerabilidade das nossas sociedades. A sua validade está na estrutura universal para explicar o colapso societal, pode ser contestada por especialistas de diversas disciplinas. A pesquisa em história ambiental, arqueologia, antropologia, ecologia oferece evidências que apoiam algumas das alegações de Diamond, particularmente no que diz respeito ao papel da degradação ambiental, das mudanças climáticas no declínio, mas de algumas sociedades. No entanto, essa mesma pesquisa destaca a importância da resiliência de algumas sociedades, da condição de adaptação que outras passaram por ela, da ação humana em termos sociopolítico e econômicos e da complexa interação de fatores sociais, políticos e econômicos que podem ser negligenciados nessa estrutura do livro de Diamond. O impacto duradouro do colapso reside na sua capacidade de envolver um público amplo, com questões críticas de sustentabilidade, no seu papel como catalisador para o debate acadêmico e das sociedades. Bom, gente, o podcast ficou imenso, né? E muito falado. A maior parte do livro foi pesquisado, foi falado dentro do texto mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Assiste o vídeo. Bom, agora eu já estou no final. Falar para você assistir o vídeo devagarzinho é complicado, né? Eu agradeço a sua presença aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tomem contato com os assuntos tão importantes que estão sendo comentados aqui nesse vídeo, podcast.
E até o próximo programa. Assine o nosso canal, tá? Não deixe de dar seu like, não deixe de te engajar com a gente. E muito obrigado pela sua paciência, pela sua presença, pela sua boa vontade. Até o próximo programa Pontuando com algum assunto